Amados, vamos abrir novamente a nossa Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João, lá no capítulo 19. Vamos lá, amados. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, apóstolo São João. Vamos lá. João, capítulo de número 19, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 17 hoje, irmãos, tá bom? Isso. João, capítulo 19, a partir do versículo 17, amados. Eu vou aqui abaixar um pouquinho o volume aqui do ventilador para poder aqui trabalhar com mais tranquilidade. Oh, glória! Glória a Deus! João, capítulo 19, a partir do verso 17, amados. A crucificação. Podemos ler? Glória a Deus. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. Foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Até aí, meus amados. Até aí, para nós darmos sequência nos nossos estudos nesta noite. No ensino passado, terça-feira passada, nós estávamos falando sobre a prisão de Jesus. Estávamos falando aqui sobre o sofrimento de Jesus. Estávamos falando sobre os últimos minutos de Cristo na terra com os seus discípulos, com a sua família, sua mãe
e os seus discípulos. Agora, nós lemos aqui acerca da crucificação de Jesus no capítulo 19. E nós vamos hoje mergulhar na Bíblia Sagrada, observando quantas coisas João, no seu evangelho, ele escreve acerca desse episódio acontecido na vida do nosso mestre, do nosso Senhor. João, ele vai escrever em pormenores do acontecimento, da crucificação, da ressurreição, o sepultamento. João vai falar com detalhes, né? As aparições de Cristo. E nós vamos estudar minuciosamente estes textos que são tão importantes para nós. A saber, nós servimos um Cristo vivo. Nós não servimos um Cristo colado na parede ou no pescoço de alguém. Nem um Cristo que está morto, sepultado. Nós servimos um Cristo que é vivo. Como Paulo, quando foi levado para o governador, Paulo foi interrogado para ser julgado. Quando chegou lá, a acusação que tinha contra Paulo era essa aí. Alguém se levantou e disse: olha, esse homem prega coisas que não são do nosso costume. Ele está pregando aí um tal de Jesus defunto. Mas Paulo disse: não, eu não prego defunto, eu prego o Cristo vivo. Eu prego aquele que vocês não conhecem. Vocês falam dele, mas não o conhecem. Glória a Deus. Chegamos ao ato da crucificação, neste capítulo que nós lemos, que é o capítulo 19. Aqui, o evangelista João relata pormenores e fatos que os outros evangelistas omitem. Agora nós já vamos direto na Bíblia, irmãos. Vamos lá para onde nós começamos. Lá no versículo 17. Veja aí como que João ele escreve, enfatizando todos os acontecimentos, coisa que os outros três evangelistas não detalham, mas João faz questão de detalhar, mostrando que ele estava presente, que ele acompanhou tudo, e na hora da crucificação, ele estava do lado de Maria, mãe de Jesus, e as outras três Marias que estavam ali com ele. Vamos dar uma olhada lá, olha só. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Veja aí, João ele dá detalhes. Ele mostra aí, ó, o lugar, né, chamado Caveira, mas ele vai dar o detalhe do nome do local em hebraico. Hebraico era o quê? Era a língua de todos os judeus que estavam ali. Então João ele quer escrever de forma que todos entendam e compreendam aonde Jesus estava indo, levando aquela cruz que não era dele, aquela cruz que era minha, que era tua, não era dele aquela cruz, mas ele levou ela até o final, ele levou ela. Oh glória! Entendemos aqui que o princípio, que a princípio Jesus mesmo levou a cruz, depois Simão foi chamado para tal fim. Nós vamos ver também. Agora nós vamos ir para os outros evangelhos ali, ó. Mateus agora, missionário, que é o teu xará, né? Vamos ver aqui, ó, que da mesma forma que João escreve, nós vamos ver também que Mateus capítulo 27. Mateus, primeiro, né, evangelista a escrever sobre o evangelho de Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 32. Veja bem. Olha lá. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, que não era Pedro, irmãos, porque Pedro também se chamava Simão Pedro, mas esse aqui não era o mesmo, mas era um discípulo de Cristo. Nós vamos ver mais na frente, ele também era um discípulo de Jesus. Eu já quero começar a aula de hoje, irmãos. O ensino de hoje é profundo demais, mas é profundo demais para se ensinar aqui uma página. Eu acho que umas três terça-feira. É muito profundo, é maravilhoso o ensino que nós chegamos aqui, a parte que nós chegamos. Veja aí, irmãos, ó. O próprio João, ele lá na frente nós vamos ver, ele vai falar que Simão era um discípulo oculto. O que é isso? Era um discípulo que não se aparecia.
Era um discípulo que ele não estava andando do lado de Jesus, mas ele era discípulo de Jesus. Ele não parecia, mas era discípulo. Já começa a falar conosco, não é? Porque nós não precisamos nos aparecer, não precisamos estar em evidência para que sejamos discípulos de Jesus. Basta nós termos comunhão com Ele. Se nós temos comunhão com Ele, nós somos seus discípulos. E olha o trabalho, a responsabilidade que recebeu o discípulo que culto. Todos andavam com Jesus. Simão não. Ficava escondidinho. Ele ficava no cantinho dele. Só no cantinho dele. Mas o momento mais difícil da vida de Cristo, quem estava lá para carregar a cruz? Aquele que não aparecia. Aquele que ninguém via. Aquele que não tinha nome. Aquele que não tinha credencial. Aquele que não tinha cargo, posição. Mas na hora H, na hora que o mestre mais precisou, estava ele lá, Simão Cirineu, para ajudar a Cristo a carregar a cruz. Olha só. E quando saíam, encontraram um homem Cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu disse que hoje é profundo. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Quantas vezes nós nos sentimos inferiores? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Mas existem momentos nas nossas vidas que Jesus prepara ocasiões para que possamos ser como esse homem aqui, ó. Na vida de pessoas que nós nem conhecemos direito, na vida de pessoas que nós nem falamos direito, de repente essa pessoa aparece do nosso lado para que possamos ajudá-la a carregar a cruz. Não temos assim um contato com ela diário, não tem aquele grupo no WhatsApp que dá bom dia todo dia. Quase não vemos essa pessoa, mas existe uma hora certa que Deus prepara, que nós estamos ali do lado dela, ela está com a cruz pesada, não está aguentando mais, e é você que tem que ajudá-la. Mas eu não tenho cargo, eu sou pequeno, não tem problema. Mas eu sou um discípulo oculto, eu não apareço, não tem problema. Se Deus te colocou lá, é você que tem que ajudar. É você que tem que pôr a mão na cruz e ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua cruz pode ser pesada, mas o do teu irmão pode ser mais pesada ainda. Talvez a cruz que eu carrego é pesada, mas eu preciso olhar para o lado. Talvez o meu companheiro, o meu vizinho, ele carrega a cruz mais pesada do que eu. Às vezes eu vou para ele reclamar, não é? Às vezes eu chego no meu vizinho, eu vou reclamar que a minha cruz está pesada. A dele está mais pesada que a minha. Não é hora de eu ir lá e reclamar para ele que a minha cruz está pesada. É hora de eu ir lá e colocar o ombro debaixo da cruz dele e ajudar ele a levantar e carregar também. Ei, deixa eu te dizer algo nessa noite. Deus te transformou num Simão Cirineu. É para você deixar um pouquinho a tua cruz de lado e ajudar o teu irmão a carregar a dele. Dá uma forcinha para o teu irmão carregar a dele também. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção, e você vai chegar junto com Cristo carregando a cruz. Oh glória! Se prepara, se prepara. O ensino é profundo. Quem não vem, não é uma indireta. Que eu não, irmãos, esse negócio de indireta não existe para mim, tá? O pregador do evangelho não joga direta, viu? O pregador do evangelho prega a palavra. Indireta é lá fora. Aqui não existe indireta. Aqui é direta, direta. É direto da Bíblia. Aqui é direto, não tem indireta. Então eu dizer uma coisa: quem perde um culto como esse, perde muita coisa. Perde muito, mas perde muito mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quem sou eu para dizer que nós temos que estar aqui todos os cultos? Mas se você puder vir, venha. E você que está nos assistindo também pela live, se você quiser nos acompanhar, eu não digo você nos fazer uma visita, porque o Deus que nós servimos não precisa de visita. Mas se você quiser aparecer, se você quiser vir glorificar a Deus conosco, orar conosco e estudar a palavra de Deus, você é muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Entendemos aqui que a princípio Jesus mesmo levou a cruz. Nós já passamos aqui, né? Isso. 17, isso. Também tem algumas referências
né? Nós lemos a referência em Mateus. Também Marcos fala sobre, e Lucas. Ou seja, os 3 evangelistas vão falar sobre esse episódio de Simão ajudando a Jesus carregar a cruz. E nós temos os 3 evangelistas falando sobre isso. Nós não vamos entrar, porque se você quiser grifar aí, pode. Eu vou dar para você os versículos. Ó. Nós lemos aí, Mateus 27, 32. Foi o primeiro. O outro, Marcos, capítulo 15, verso 21. Também vai falar a mesma coisa. Você quer dar uma olhada? Vamos lá, missionário. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de quem? Observe uma coisa. Lá em Mateus, deu o nome do pai dele? Do filho dele? Não. Marcos, o outro evangelista, já detalha o nome de quem? Do filho. Veja que cada evangelista, ele escreve o evangelho sobre Cristo, tendo uma visão. São 4 homens escrevendo acerca de Cristo. Cada um ele vê de uma forma, mas todos vê na direção santa, na direção de salvação. Então veja aí, Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, 2 filhos aí do homem, ó. Veja, ele tinha 2 filhos, olha aí. Que por ali passava, vindo do campo, levasse a sua cruz. Já que nós estamos dentro do assunto, vamos lá, missionário. Lucas, outra referência, outro evangelista. Agora o médico que acompanhou Paulo. Esse aqui, Lucas, foi um médico que acompanhou Paulo em suas missões. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Olha isso. E quando o iam levando, tomaram um certo Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após. Todos eles falaram a mesma coisa. Alguns deu um detalhe a mais, um detalhe a menos. O que eu quero dizer com isso? Não importa a forma que você prega Cristo. Não importa, como Paulo escreveu, importa que você pregue. O importante é que você fale de Jesus. Talvez você não fale com a eloquência que talvez o missionário fale. Talvez você não fale com o carinho, com a mansidão que a irmã Yara fala, não é? Ou talvez com o conhecimento, né, que o pastor Zé Luiz. Mas o importante é que você fale que Jesus foi crucificado, ressuscitou e está vivo para dar vida e vida com abundância. Isso que é importante. Louvado seja Deus. Jesus está, pois, a caminho do Calvário, ensanguentado, ferido, cansado e sofrendo com grande dor. O evangelista narra, o evangelista aqui é João, o evangelista narra com mais detalhes como os soldados romanos lançaram sorte sobre o vestido de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui? João 19, 23 e 24. Veja só, isso aqui era uma profecia. Foi profetizado e aconteceu lá. Os soldados disputaram as vestes de Cristo, olha só. Olha lá. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Olha aí. Interessante, né, irmãos? 4 evangelhos, 4 direção, uma veste, 4 partes, 4 soldados. Dá uma observada. Isso é pregador que gosta disso. Mas dá uma observada como que a Bíblia é perfeita e maravilhosa. Para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto, não tinha costura. Olha aí, irmãos, olha aí. Como é que foi rasgado o véu? Do alto a baixo. Veja como que a Bíblia ela é santa, ela é perfeita, ela é pura. E tem alguém que não acredita nela ainda. Tem alguém que acha que foi os homens. São homens que querem colocar. Não, irmãos. Isso daqui o homem não tem capacidade disso não, amados. Isso vem do alto, isso vem do Espírito de Deus. Oh, glória. Isso, nós
falamos aqui sobre a túnica. As referências de João 19, 25 a 27 são somente feitas por João. Olha assim. Agora aqui, ó, nos próximos, nós vemos aí o 23. Agora, o versículo 25, 26 e 27, só João narra. Os outros não narram. Mas João, esses 3 versículos, 25, 26 e 27, só ele vai falar esses detalhes. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, missionário. 19 de João, 25, 26 e 27. Vamos ver o que João escreveu que os outros não detalharam. Não que João fosse melhor, não, nada disso. É que João tinha a sua comunhão com Cristo. João tinha a sua particularidade com Cristo. Como você tem a tua, como eu tenho a minha. Talvez você goste de orar no teu quarto, talvez você goste de orar no teu carro, talvez você goste de orar andando pela rua. É particularidade que você tem com Deus e ninguém pode entrar no meio, porque isto é santo, né? Olha lá, o primeiro versículo que João narra e os demais evangelistas não narraram. E junto à cruz de Jesus estava quem? E a Maria, mulher de Clopas. E Maria, essa Maria Madalena era aquela que tinha vários demônios, que Jesus a libertou. E depois ela passou a ser discípula de Cristo. Depois ela passou a andar com Cristo. Ela entendeu que ela precisava. Ela tinha um chamado. Ela entendeu. Tinha algo que prendia ela, que segurava ela. Mas Jesus foi lá e mandou tudo aquilo embora. E depois ela passou a servir Jesus. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, Maria começou a chorar, não é? Porque Jesus nasceu de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Jesus está falando para ela: peraí, Maria, eu não sou o teu filho. O teu filho está aí, ó, é João teu filho, não sou eu. Eis aí o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Glória a Deus. Só João vai narrar isso, como também os versículos 31 a 37. Ele não faz menção às palavras de outros evangelistas. Quer dizer, ele escreve de uma outra forma, né? Ele tem uma outra visão. Mas observe que ambos concordam no ministério e no chamado de Cristo, no seu ministério terreno. Todos eles apontam para uma direção só. Que direção é essa? A salvação das almas, o amor de Cristo pelas almas. Mas acrescenta 3 expressões exclusivas: a Maria sua mãe, eis aí o teu filho; a João, eis aí tua mãe; e diz ainda: tenho sede, e está consumado. Estas palavras disse Jesus na cruz. Ele disse essas palavras. E João estava onde? Pelo texto nós entendemos. João era o único discípulo que estava do lado de Jesus. Lembra o que Pedro falou? Pedro, uma vez cheio de si, não é? Cheio de si, cheio de orgulho, cheio de soberba, Pedro esticou o peito e falou: Senhor, aonde o Senhor foi, eu vou também. Cadê ele aí, irmãos? Quem estava ali? Aquele que chorava no peito de Jesus, aquele que parecia ser o mais mole, aquele que parecia ser o mais fraquinho, aquele lá, que dizia: Jesus, eu sou tão fraco. Aquele lá estava do lado, lá estava junto. Só João estava nesse momento da crucificação, só ele estava ali. Vamos lá, irmãos. A crucificação é descrita no Evangelho segundo João com poucas palavras. Esse apóstolo, o único discípulo que assistiu à morte de Cristo, o único, irmãos, entenda isso, é o que menos fala dentre os 4 evangelistas acerca do assunto. Veja, ele foi o que menos falou sobre a crucificação, mas falou coisas que os demais não falaram. Falou muito acerca da família dele, acerca das mulheres que estavam ali. Talvez
ele não quisesse enfatizar o sofrimento físico de Jesus. A crucificação naquele tempo era coisa bem conhecida entre o povo. João, ele amava Jesus e Jesus amava João. Era um caso muito íntimo, irmãos. Era um caso de muita comunhão. Talvez João aqui se entristeceu muito e se calou de tanta dor que ele sentiu. Talvez não deu para ele escrever. Sabe quando você vai falar com alguém e a voz embarga e não sai nada porque está doendo? Você vai falar de alguém para alguém. João está falando de Jesus para nós. Mas talvez quando vai falar, a dor é tanta, a saudade é tanta que a voz embarga, não sai nada. Acredito eu, irmãos, a Bíblia não fala. Acredito nesse pequenino aqui, esse sonhador aqui. Eu acredito que era isso. João, de tanta amar Jesus, ele não conseguiu falar. Quando chegou na crucificação, ele escreveu pouco, porque ele não suportava a dor de ver o mestre partir. Também ele viu Maria chorando, desesperada e copiosamente. Ele participou de tudo isso aí. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do condenado, ou seja, todos aqueles que eram condenados à morte de cruz, a condenação dele, o crime, o delito dele ficava estampado na testa, em cima, do lado mais alto da cruz. Tinha que estar lá para todo mundo ver. Ele era colocado na cruz que era para todo mundo ver. E o delito dele, o crime dele tinha que ficar lá em cima para todo mundo ver. Qual era o crime do nosso mestre, irmãos? Ele não tinha crime nenhum. Ele não tinha culpa. Que crime que ele tinha? A culpa era minha, a culpa era tua. Ele não tinha nada com isso. O que é que estava lá escrito sobre a cabeça dele? O que ele é para mim e para você? Ele é o rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei. Fica difícil, irmãos. Fica difícil nessa hora. As lágrimas, elas têm direção. É difícil falar nessa hora. Eu vou repetir. Os criminosos, eles tinham sobre a sua testa o seu delito, a sua culpa. E que culpa tinha o nosso mestre? Qual era a culpa dele? Ele não devia estar ali. Ele não tinha culpa, irmão. Mas ali estava uma inscrição. Glória a Deus. Oh, glória. Então, Pilatos mandou então colocar uma inscrição trilingue, quer dizer, ele escreveu uma descrição para colocar sobre a cruz em 3 idiomas. 3 idiomas que o povo mais falava na época. Isto é, foram escritas em hebraico, em grego e em latim. A Bíblia está escrita no hebraico, no grego e algumas partes no aramaico. Mas aqui foi colocado também em latim. Por quê, irmãos? Em latim. Porque estavam ali os romanos. Amém? As seguintes palavras foram colocadas: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Amados, eles tentaram incriminar Jesus. Como eu disse, ele não tinha culpa de nada. E olha o que foi colocado sobre, ironicamente, foi colocado sobre ele, mas ironicamente glorificaram o nome dele. Escreveram lá, o rei dos judeus. Oh, glória. Vamos ver, irmãos. Não pode passar direto, não. Versículo 19. Vamos lá, missionário. Eu, se fosse você, eu dava a melhor glória que você tem. Eu dava o melhor. Porque ele deu tudo por você. E eu e você não merecíamos nada. Ele deu tudo. Veja. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito. Estava escrito o que, meus irmãos? Tu és, Jesus, tu és o rei. Aleluia. Tu és o rei, meu Senhor. Contrariando o desejo dos judeus a respeito desse título dado a Jesus, no versículo 21,
Pilatos recusou-se a modificá-lo. Os judeus não gostaram disso não, irmãos. Vamos lá, missionário, no versículo 21. Os judeus, quando viram que estava escrito lá o rei dos judeus, eles não gostaram nem um pouco. Olha lá. Diziam, pois, os principais sacerdotes, que era? Os judeus, os líderes, a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Quer dizer, os judeus disseram assim: olha, Pilatos, não escreve isso aí não, isso não é verdade, mas escreve assim, ó, ele disse que é o rei dos judeus. Quer dizer, eles queriam zombar dele, eles queriam ironizar. Mas a vontade de Deus impera sobre todas as coisas. A vontade de Deus é que impera. Eles precisaram escrever lá em cima: ele é o rei dos judeus. Oh glória! Pilatos recusou-se a modificar. Sabe por quê, irmão? Porque era a vontade de Deus. Tudo que é da vontade de Deus para a tua vida, ninguém pode mudar. Ninguém muda, ninguém pode mudar. Por 4 vezes João lembra o cumprimento das profecias. Veja, por 4 vezes, no versículo 24, ele vai falar sobre as profecias. Mas nós vamos lá nos Salmos, número 22 e versículo 18. Vamos ver. As profecias apontavam para isso, irmãos. Já os profetas falavam sobre isso. E João lembrou aquilo que os profetas escreveram. Olha lá, 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Já estava profetizado, meus amados. Oh glória! Você pensa que os Salmos é um livro que só conta historinha? Só tem cântico? Não, amados. Preste atenção no livro dos Salmos. É um livro maravilhoso, amados. Oh glória! É um livro poético, um livro histórico, um livro que exalta a majestade de Jesus, o Salvador. Oh glória, oh glória, oh glória. Exaltado seja o santo nome dele. Amados, por um instante, vamos parar. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Vamos aplaudir. Por um instante, para. Aplauda ele. Mas aplauda com força, com vontade. Glorifica o nome dele. Aplauda o nome dele. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Recebe, Jesus, as palmas, o louvor, a honra, a glória, porque tu és o rei, sempre serás o rei. Aleluia. Oh glória. Ele sempre será o rei, meus irmãos. Ele sempre será o rei. Aleluia. Vamos também, irmãos, para Zacarias. Dá uma olhada lá. Olha o que o profeta Zacarias disse aí. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Oh glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. É isso, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Copiosamente Maria chorava por seu filho, copiosamente João chorava pelo seu mestre. Oh glória a Deus, aleluia. Vamos continuar, meus amados. João teve, pois, o cuidado de deixar registrado que a morte de Jesus e os eventos em torno da mesma estavam vinculados às palavras dos antigos profetas. João fez questão, amados, de ligar aqui esse acontecimento santo a tudo aquilo que os profetas levantados por Deus escreveram no passado. Foi deixado por figura de linguagens, para que todos entendessem o que aconteceu, para que servisse de lição, de exemplo. Os judeus quiseram quebrar-lhe os ossos das pernas, tal qual fizeram com os 2 malfeitores. Isto acelerava a morte,
mas chegando perto de Jesus, notaram que ele já estava morto. Então um soldado lancetou-lhe o lado, furou, né, irmãos, o lado, de onde saiu água e sangue. Podemos ver um simbolismo, uma tipologia na água e no sangue. Este representa propiciação e justificação. Aquela, a purificação, lavagem e santificação. Água e sangue, irmãos. Purificação e santificação. Oh, glória a Deus. As últimas palavras do Senhor Jesus foram, não de derrota, mas de vitória. Os sinóticos registram que Jesus expirou dando um grande brado, um grito. Mateus 27:50. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que Jesus disse no seu último minuto, seu último suspiro. Olha o que ele disse aí, Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Oh, glória! Jesus glorifica ao Pai, ele exalta ao Pai. Estamos vendo aqui que é Espírito em letra maiúscula. Que Espírito é esse, irmãos? O Espírito Santo de Deus, amados. Oh, glória! Vamos ver também Lucas 23:46. Eu disse que hoje tinha Bíblia, irmão. Bíblia e mais Bíblia. Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, Espírito com letra. Oh, glória! Jesus era homem e era Deus, irmãos. Oh, glória! Ele sangrou na cruz, mas ao Espírito Santo, homem, Deus amado. Ele veio como homem, mas também Deus, irmãos. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Mestre. Jesus morrera com um grito triunfante em seus lábios. Era um brado de vitória. Ele venceu por você, ele venceu por mim. Porque hoje nós somos mais, não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Mais de quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 19, do 38, o verso 38 ao verso 42, fala da sepultura de Jesus. João diz que José, da cidade de Arimateia, era discípulo oculto. Oh, glória! Aqui aparece Nicodemos para embalsamar o corpo de Jesus, aquele a quem Jesus falara da vida eterna. Aqui, irmão, se José também era um homem de posse, de propriedades, amém? Era um homem que ele foi usado também por Deus ali para um grande negócio, nós vamos ver também, né? Ele pediu o corpo de Jesus, ele intercedeu pelo corpo de Jesus. Isso aqui tem uma tipologia. Certa feita, Deus me deu até uma palavra sobre isso aqui. Ele intercedeu e cuidou do corpo de Cristo. Vamos ver lá em João. Aqui aparece Nicodemos para embalsamar o corpo de Jesus, aquele a quem Jesus falara da vida eterna. Vamos ver lá, João 19, primeiro versículo 41. Depois veremos também o 42. João 19, verso 41, depois verso 42. Oh, glória! Diz assim: e havia um jardim, ou um horto, né, irmãos? Naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Era ali um sepulcro preparado, né? Pronto para receber o mestre, né? Verso 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus, né? Jesus foi colocado naquele sepulcro ali porque estava próximo, estava preparado, não é? E era a preparação dos judeus, né? Preparação que os judeus fazem muitas, né? Fazer muitas dessas. Os judeus têm muitos rituais.
eles são um povo de muitos rituais. E muitas festas também. Muita solenidade. Ainda hoje, eles têm lá muitas coisas que eles fazem, não é? Tocam o shofar que eles dizem, né? Em dias, em ocasiões especiais, né? Tem o sabá também, né? Eles têm a semana que eles se santificam ali. Também eles têm muitos rituais, muitas preparações. E ali estava acontecendo uma dessas preparações ali, amados. Olha, e havia um horto, tá vendo? Aqui é o mesmo texto que nós lemos ali. Vamos aproveitar e dar sequência. Nós vamos aqui, a narração da crucificação está dividida em 6 partes. Nós podemos classificar aí em 6 partes a crucificação do Mestre. A primeira parte é o próprio ato. O próprio ato da crucificação, essa é a primeira parte. A segunda parte é a colocação do título na cruz. Onde Pilatos coloca ali o título que não agradou os judeus. Essa é a segunda parte. A terceira parte foi a divisão e o sorteio das vestes de Jesus, feita pelos soldados, né? A quarta é a providência quanto à mãe de Jesus, né? Jesus falando com ela. A quinta parte são as últimas palavras de Jesus na cruz. E a sexta parte é a espada que transpassa o lado do nosso Mestre. Nós podemos dividir aí então em 6 partes aí a crucificação do nosso Senhor. Pois bem, irmãos, nós passamos aqui a parte da crucificação. Agora vamos ver aqui a parte da ressurreição. Por quê? Nós vamos falar sobre o túmulo vazio. Foram no túmulo e encontraram nada. O túmulo estava vazio. Como está vazio lá até hoje. Até hoje não tem nada lá. É um ponto turístico, só isso. O nosso Mestre não está lá, ele não é um defunto. Ele está vivo. Ele venceu na cruz por nós. João, já no capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, fala sobre o túmulo vazio. O amor e dedicação de Maria Madalena propiciaram-lhe a oportunidade de ser a primeira a contar que Jesus ressuscitara. Olha que privilégio teve esta mulher. Veja que privilégio, foi a primeira. Muito embora ainda não estivesse entendendo o que estava acontecendo, assim ela correu a Simão Pedro e João, contando o que vira. Veja que coisa maravilhosa que ela recebeu. Que dádiva que essa mulher recebeu da parte de Deus. Ela foi a primeira. Interessante que em todo o trecho, João não menciona seu nome, como sendo o segundo discípulo, que ao lado de Simão Pedro, constatou o ocorrido. Isso é importante demais. O próprio João, que escreve o Evangelho, ele não coloca o nome dele aqui. Aqui ele está falando dele, mas ele não coloca o nome dele aqui. Ele se limita a dizer outro discípulo, lá no versículo 2, 3, 4 e 8. No versículo 2 ele acrescenta, a quem Jesus amava. Na verdade, ele era o apóstolo do amor. Quer dizer, ele não faz menção do nome dele. Ele só disse isso. O outro discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia a comunhão que ele tinha com Cristo. Não achou por bem colocar o nome dele ali. O fato de João ter corrido mais do que Pedro pode, à primeira vista, parecer insignificante, mas na realidade revelava a comoção espiritual de ambos. Correram, viram e, ato contínuo, passaram a entender as palavras de Jesus. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Olha só. Aqui esse texto, irmãos, é que não vai dar tempo. Mas aqui, a Bíblia fala que depois que Maria Madalena trouxe a notícia, sai Simão Pedro e outro discípulo, fala. Outro discípulo, ele não fala o nome, mas eles correram até o sepulcro. E esse outro discípulo, que era ele, chegou na frente. Por quê? Talvez porque ele fosse mais jovem do que Pedro. Só tem um detalhe. Quando ele chegou no sepulcro, ele não entrou. Ele parou e Pedro entrou na frente. Ele correu mais rápido que Pedro, mas a atitude de entrar e verificar foi de Pedro.
Quantas pessoas têm curiosidade de conhecer a Jesus, mas só que não tomam atitude. Não tomam a atitude de entrar. Ficam do lado de fora. João era amado, era querido, mas quando chegou ele ficou do lado de fora, não teve coragem de entrar. E muitos são assim também. Correm, 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 mas não entram. Não entram pela porta da graça. Ficam do lado de fora. A porta está aberta. O véu foi rasgado. Ainda é tempo de entrar pelas portas. Pela porta da graça, da comunhão com Deus. Oh, glória. Vamos ver lá. Eu já vou encerrar aqui, irmãos, mais um versículo. Olha lá, foi depois de 3 dias que ele disse que restaria depois de 3 dias. Vamos lá. Marcos capítulo 8, verso 31. O próprio Cristo disse isso. E foi o que realmente aconteceu. Marcos, agora outro evangelista, capítulo 8 de Marcos, verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, quem era esse, irmãos? Jesus, padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E foi isso que aconteceu. E ele está vivo até hoje, para a glória de Deus. Enquanto João foi o mais ligeiro, olha só, estamos encerrando. Enquanto João foi o mais ligeiro, correu mais rápido, Pedro foi o mais decidido. Não adianta correr demais. Correr é bom, mas tem que ter sabedoria também. No momento certo tem que tomar a decisão. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia para entrar. E nós temos que ter ousadia para entrar aonde? No trono da graça, direto ao trono da graça, para falar direto com Jesus. Não precisamos de intermediário, nós falamos direto. O véu foi rasgado, pois foi ele quem primeiro entrou no túmulo e viu no chão os lençóis, bem como o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Diz João que ele, após ter visto o túmulo vazio, creu. Então, juntamente com Pedro, voltou para casa. Olha só, João amava, tinha comunhão com Cristo, mas ele não cria. Quando é que ele creu? Quando ele viu o túmulo vazio. Oh, glória! Eu vou marcar aqui, irmãos, porque nós já colocamos uma vírgula aqui, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, a hora já foi. Na próxima terça-feira nós continuamos esta lição tão importante. Amém, meus amados? Bem-aventurado aqueles que creram, mas não viram. Bem-aventurado é você que crê e nunca o viu. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe e vos dê graça em nome de Jesus.